Olá pessoal, eu sou o Caco e hoje eu vou fazer um esclarecimento para vocês a respeito da derivada. Eu não vou esclarecer tudo a respeito da derivada, eu vou esclarecer mais graficamente o que é a derivada, tá bom? E para isso o que eu fiz? Eu peguei uma função aqui, uma função polinomial do quarto grau, tá vendo? X à quarta menos 8x à terceira mais 14x ao quadrado mais 8x menos 15. Peguei essa função aqui e fiz um gráfico, tá? Fiz um gráfico no computador e daí o gráfico é esse aqui, ó. Observe. É esse azulzinho mais fininho aqui, ó. Tá vendo que ele vem, sobe aqui, vem aqui. Na verdade, esse gráfico continua eternamente para lá e continua eternamente para lá, né? A função polinomial do quarto grau, ela desenha um gráfico com três concavidades, ó. No caso, essa aqui, duas para cima e uma concavidade para baixo, ó. Uma para cima, outra para cima e uma para baixo aqui, tá bom? Esse é o gráfico da função polinomial do quarto grau. É claro que eu limitei aqui até um pouquinho além do 5 e um pouquinho abaixo do menos 1 aqui, né? Mas se eu tivesse feito mais, esse gráfico ia continuar para cima e ia para cima eternamente, tá? Assim como uma parábola a parábola, né? A equação, a função do segundo grau, que desenha uma parábola e a parábola continua eternamente, continua eternamente. Essa daqui, a diferença é que ela não é uma parábola, né? Ela é como se fosse uma parábola, mas aqui no final ela faz uma curva, outra curva e vai, tá? Ela pode ser para baixo também, ela pode vir, fazer uma curva, outra curva e vem, né? E essas curvas elas podem ser sutis, um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, ela pode fazer assim, ó. Vem aqui, faz assim, vem assim, né? Tá? Dependendo dos números que tiver aqui, né? Dependendo dos números, dos coeficientes que tiver aqui nessa equação, vai desenhar diversos tipos de gráficos, tá? Então, essa aqui desenhou essa aqui, pelo menos nesse trecho, tá bom? Então, eu vou pegar essa daqui e derivar. Aí eu derivei ela, tá? Rapidinho aqui, como é que deriva? Presta atenção. Derivada de função polinomial é muito simples. Eu pego o expoente aqui, passo para frente multiplicando o coeficiente aqui é 1, então vai ficar 4 vezes 1, 4, e vai ficar x elevado a uma unidade a menos, 3, ó, 4x à terceira, tá vendo? A gente denota a derivada por uma linhazinha assim, é uma das notações. Aí olha só, o 3 vem para frente, multiplica o menos 8, fica menos 24, x elevado a uma unidade a menos, x elevado a 2. Aí o 2 vem para frente, multiplica o 14, fica 28, x elevado a 1, que é uma unidade a menos, então é só x. Aí o 1 vem para frente, multiplica o 8, fica 8, e x elevado a 0, só que x elevado a 0 é 1, tá? E a derivada de uma constante é 0. Então, a derivada dessa daqui ficou isso aqui, ó, 4x à terceira menos 24x ao quadrado mais 28x mais 8, tá? E o que é essa derivada aqui? O que essa equação ela me dá? O que significa isso aqui? Então, ela é o valor do coeficiente da reta tangente ao gráfico, tá? Observe que esse gráfico aqui, eu fiz 4 retas tangentes aqui. Eu fiz essa vermelha, vermelha não, rosa, fiz essa vermelha, fiz essa verde e fiz essa laranja aqui, tá? Então, essa equação aqui da derivada, ela tem que me dar o coeficiente angular dessas retas tangentes aqui, tá bom? O coeficiente angular. E como é que eu obtenho o coeficiente angular, por exemplo, dessa reta rosa? Eu pego nessa equação aqui da derivada e ponho no lugar do x o que? O menos 1. Então vai ficar menos 1 vezes 4, menos 4, menos 1 ao quadrado dá 1, então deu 4 com menos 24 dá menos 28, menos 1 com vezes 28 dá menos 28, então vai dar menos 56, com mais 8 dá mais 48, tá? Então, olha aqui, ó. Então, aqui está a função, aqui, ó, menos 48, que foi o coeficiente angular dessa reta aqui, ó, menos 48, tá certo? É assim que a gente acha o coeficiente angular. Você põe no lugar do x da derivada, você põe o x
tá? Da onde você quer saber o coeficiente angular. Por exemplo, a reta que está passando aqui pelo 1, ó, tá? A reta tangente no ponto 1 aqui. Então, qual é o coeficiente angular? Eu pus na derivada o valor do x1. Aí, jogando aqui o valor do x1, eu obtive para ela o coeficiente angular 16, tá? Essa inclinação 16, tá? Aí você fala, mas como é que você achou a equação da reta? Bom, a equação da reta eu fiz por aquela do coeficiente, né? O coeficiente angular, ele é o ΔY, que é y menos o y de um ponto qualquer, sobre x menos o x de um ponto qualquer. Então, esse ponto 1 aqui, o x é 1 e o y é 0, porque ele está cruzando o eixo x, tá? O eixo x está bem aqui, ó. Se você separar, esse aqui é o eixo x, ó. Tá? Então, esse ponto aqui tem coordenadas o quê? 1 e 0. Então, eu peguei o coeficiente angular, 16, fiz y menos 0 sobre x menos 1. Aí, eu obtive essa equação. Esse daqui eu fiz a mesma coisa, só colocando menos 1 no lugar do x e o y colocando 0. Aí, eu obtive essa equação aqui. Tá bom? Só que quando você faz a derivada, né, a equação da derivada igual a 0, como ela é uma função polinomial do terceiro grau, ela vai ter 3 raízes. Tá? Então, eu reescrevi a função derivada, tá? Expondo aqui as raízes. Então, as raízes dessa derivada vai ser o quê? 2 mais raiz de 5 e 2 menos raiz de 5. Então, esses 3 valores aqui, ó, são as raízes da derivada. Agora, por que eu quero achar as raízes da derivada? Porque eu quero saber onde a derivada é 0. Eu quero saber aonde a reta tangente é paralela ao eixo x. Ou seja, eu quero saber onde que é o ponto de máximo local e mínimo local. Então, esse ponto aqui, ó, né, esse x aqui é o 2 mais raiz de 5. Raiz de 5 é aproximadamente 2,25, né? Então, 2 mais 2,25 dá 4,25. Está aqui, ó. Tá? Esse ponto aqui, ó, é o quê? É o 2 menos raiz de 5. Tá? Então, 2,25. Então, 2 menos 2,25 deu menos 0,25. Ó. Tá vendo? São as raízes da derivada. E as raízes da derivada, elas me mostram aonde que o coeficiente angular é 0. Aqui, aqui e aqui na reta verde. Tá vendo? A reta verde eu já deixei claro. Tá aqui, ó. Então, eu obtive no x igual a 2, né? Se você pegar e colocar aqui x igual a 2, vai dar 0. Tá? Então, quer dizer que o coeficiente angular da reta, nesse ponto aqui, x2 e y9, vai ser 0. E a equação da reta vai ser y igual a 0x mais 9. Ou só y igual a 9. Porque ela é uma reta constante no y igual a 9. Certo? E essa daqui, no ponto x igual a 3, eu coloquei aqui também e obtive o coeficiente angular menos 16. Tá? Você põe aqui o x3, faz os cálculos, e eu achei menos 16. Por isso daqui, ó, colocando aqui, né, no lugar do y, 0, e no lugar do x, o 3, eu obtive a equação da reta tangente ao gráfico da função polinomial do quarto grau, bem aqui no ponto 3. Tá bom? Então, isso que é a derivada. É o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico. Esse gráfico ele tem infinitas retas tangentes, certo? Para eu saber o coeficiente angular das retas tangentes, da reta tangente de qualquer ponto, basta eu colocar na derivada o x desse ponto e eu vou achar o coeficiente angular. Foi o que eu fiz para esses aqui, tá bom? Eu vou fazer um para ficar bem claro. Por exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui que é mais fácil. Quando x for 1, tá bom? Então, olha aqui, ó. Então, f' de 1, ou seja, o coeficiente angular da reta tangente no ponto de x igual a 1, vai ser o quê? 1 ao cubo é 1, então 4. 1 ao quadrado é 1, 1 vezes menos 24, menos 24. 1 vezes mais 28, 28, mais 8, tá?
Então ficou aqui, ó. 28 menos 24 deu 4. 4 mais 4, 8. E 8 mais 8, 16. Então isso aqui dá 16, que é o coeficiente angular dessa reta vermelha aqui, ó. Que é o que está aqui, ó. Vermelha? Vermelha. Esse aqui é o rosa, esse aqui é o vermelho, tá? Aqui, ó. 16, que é o coeficiente angular da reta. Tá bom? Olha, gente, eu espero que isso aqui tenha esclarecido bem, tá? A gente usa muito isso daqui para saber quando é que a função ela adquire o valor mínimo ou máximo local, tá? Então aqui, ó, essa função ela vai adquirir um máximo local. Aqui ela vai ter um mínimo local, aqui ela vai ter um mínimo local também. Tá? A gente chama de mínimo ou máximo local porque às vezes a gente só está analisando a função no intervalo aqui do 0 até o 4, né? Então, entre o 0 e o 4, onde a função ela tem um valor máximo? É aqui, ó, no x igual a 2. Então, eu derivo a função, igual a 0, acho as raízes, e eu vejo que a raiz 2 é aqui, ó. Então, no x igual a 2, essa função ela tem um máximo local. Tá? Ó. Ela, nesse trecho aqui do gráfico, ela tem um máximo local. Tá bom? Eu posso analisar o mínimo local, tá bom? Eu vi algumas pessoas usar o termo ponto crítico, tá? Chamando esse daqui, esse aqui, esse aqui de ponto crítico. Apesar de que ponto crítico geralmente a gente usa para funções que tenham duas variáveis, tá? Então, quando você fala em R3, tá? Então você fala do x, o y e aqui está o z. Tá? Então, geralmente ponto crítico é isso. Mas, não sei se de repente dá para usar aqui ponto crítico como sendo o ponto onde o coeficiente angular da reta tangente é 0. Tá bom? Olha, eu espero que eu tenha esclarecido vocês a respeito disso aqui. Mas se ficou alguma dúvida, poste nos comentários do vídeo aqui o momento que você teve a dúvida, tá? E uma breve descrição da sua dúvida que eu terei o prazer de responder. Se for o caso, até faço mais um vídeo adicional explicando isso aqui, tá bom? Por favor, curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com quem você conhece o que você tem aprendido aqui, tá bom? Esse vídeo aqui, ele a princípio não está em nenhuma playlist, tá? Mas lembre-se sempre que você quiser algum esclarecimento, coloque esclarecimentos e uma palavra-chave. Por exemplo, esse aqui você acha escrevendo esclarecimentos derivada. Então você acha esse aqui. Tá bom? É isso aí. Compartilhe, curta e até a próxima.